Olá, boa noite. 5 pessoas são presas e mais de 500 quilos de cobre são apreendidos pela Polícia Civil em Patos de Minas. Motorista em surto provoca acidente na rua Major Gotti e você vai ver também. Polícia Militar Rodoviária intensifica patrulhamento com Operação Natalina. Motorista morre durante acidente em Presidente Olegário. Caminhão derruba vários postes no bairro Jardim Califórnia. Veículo que transportava frutas e legumes tomba na Avenida JK. Atores patenses fazem cortejo natalino na praça e encantam espectadores. O balanço e as expectativas do patense na reta final de 2022. IMA alerta para o prazo de vacinação contra a febre aftosa após a prorrogação de campanha. O aumento no aparecimento de animais silvestres em Patos de Minas. Vendas de produtos natalinos aumentam movimentação na Ceasa. Setor de vestuário aposta em melhora nas vendas, mesmo com alta de preços. O NTV News desta quinta-feira começa agora. Um grave acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 70 da MG 410 provocou a morte de um motorista no final da tarde, início da noite dessa quarta-feira em Presidente Olegário. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 3 veículos se envolveram na batida. 2 deles estavam fora da via e um parou em meio à pista. O tempo chuvoso pode ter colaborado para o acidente. Os condutores dos veículos Fox e Fiat Palio disseram que seguiam de Presidente Olegário para a BR-040 quando se depararam com o Fiat Strada que transitava no sentido contrário, rodando sobre a pista e entrando na contramão. Segundo eles, não foi possível evitar a colisão frontal com o Fox, que também foi atingido na parte traseira pelo Palio. O motorista do Fiat Strada, identificado como Misael Silva Alves, morreu no local. Os ocupantes do Fox, com placas de Caxambu, Minas Gerais, foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para o atendimento médico no Hospital Regional aqui em Patos de Minas. O condutor e passageiros do Palio não sofreram ferimentos. Danificou postes de iluminação pública no bairro Jardim Califórnia. Apesar dos estragos, que foram muitos, ninguém se feriu. O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, na rua João Severino da Cruz, no bairro Jardim Califórnia, em Patos de Minas. O motorista de um caminhão manobrava o veículo quando acabou danificando e derrubando 4 postes de rede elétrica e de iluminação pública. O primeiro poste a ser atingido acabou empurrando a fiação e acabou derrubando mais 3 estruturas nas ruas Adão Basílio de Brito e João Batista Olivieri. A CEMIG foi até o local para fazer os reparos na rede elétrica. Apesar do susto e dos estragos, ninguém se feriu. Manhã de hoje, um caminhão-baú de pequeno porte se envolveu em acidente de trânsito na Avenida JK, enquanto transportava uma carga com frutas e legumes. Esse caminhãozinho-baú, ele acabou tombando aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, bem nesse ponto da entrada da cidade. Aqui já está um guincho para fazer o transporte desse caminhãozinho, mas ele teria perdido o controle próximo àquele carro branco ali. Foi aonde ele acabou tombando, lateralizou aqui, inclusive, e ficou de lado, caído, como você acompanha nas imagens do Gustavo Brito. Inclusive, esse condutor, que tem aproximadamente 54 anos de formação, ele chegou a sair do caminhão, né? Não precisou de socorro, veio a unidade aqui do socorro do SAMU, mas ele não precisou ser levado para o hospital. Dá para ver que o caminhão ele ficou de lado aí, e nesse exato momento, pessoas que trabalham em um supermercado, eles fazem o trabalho de retirar toda a carga de frutas e verduras e colocar em outro veículo para ser levado para o supermercado. A informação é que ele tinha acabado de sair do Ceasa, fez as compras aí no Ceasa Municipal, carregou, encheu esse caminhão aqui e acabou tombando aqui nesse ponto da rodovia. Eu conversei com o dono do supermercado onde as frutas iriam ser levadas. Ele contou que esse caminhão suporta uma quantidade de peso considerável e ele não sabe o que pode ter acontecido, né? Se ele perdeu a atenção, cochilou, algo que vai ser levantado depois. Mas, graças a Deus, o motorista ele segue bem, né? Não teve graves ferimentos, só o susto mesmo com toda a situação e a carga que ficou caída aqui na beira da Avenida JK em Patos de Minas.
cidade provocou acidente na manhã desta quinta-feira na região central de Patos de Minas. O motorista teria sofrido um surto psicótico. De uma câmera de segurança flagraram o exato momento em que o veículo desgovernado e em alta velocidade bate na Fiat Toro que atravessava a rua Major Gotti. Nesses vídeos, logo atrás, a nossa equipe de reportagem voltava de uma matéria quando quase também foi atingida pelo veículo. Flagramos o exato momento em que o motorista do carro desgovernado faz zigue-zague na pista com um dos pneus furado. Quando o carro bate, conseguimos também registrar o desespero de todos. O veículo aqui em alta velocidade, possivelmente com problema, acabou batendo no outro carro aqui. A gente flagrou o exato momento e acabou de acontecer o acidente. Esse veículo ele chamou a atenção de muitas pessoas aqui porque ele veio desgovernado e acabou batendo nessa picape aqui, ó. A gente viu o exato momento do acidente. Ele tá bastante assustado, a polícia tá ali conversando com ele. Não se sabe se ele passou mal ou se apresentou algum problema mecânico. A polícia chegou rapidamente aqui no local. Tem um acidente com vítima aqui na Major Aqui, Gotti. todas as pessoas que estão aqui, elas viram o exato momento em que o carro ele saiu, furando todos os semáforos. Após percorrer toda a Major Gotti, a principal rua aqui do centro de Patos de Minas, esse veículo só parou depois de bater nesta picape. Essa caminhonete era conduzida por essa mulher que está bastante assustada e ele bateu na parte lateral, frontal aqui desse veículo e acabou parando aqui. E foi nesse exato momento em que populares tentaram entender o que estava acontecendo e na mesma hora a polícia, como estava aqui perto, também já chegou aqui com uma viatura para tentar entender o que aconteceu. Ali um tenente da polícia militar conversa com um homem para saber a princípio o que teria acontecido. Não se sabe se ele teria passado mal no volante, algo que está sendo apurado agora, mas o socorro do SAMU já foi acionado para que leve esse homem até o hospital para entender o que aconteceu. O policial ali, ele pega as informações como nome, né? Tentando entender, mas no primeiro momento esse condutor estava bastante assustado com toda a situação. Olha só, aqui no trânsito, pedaços de veículo ficaram todos espalhados e a polícia teve que colocar um cone aqui para controlar esse trânsito, fazer um desvio. E olha, em um horário muito nobre, aonde vários carros eles passam nesse horário próximo à hora do almoço. E aqui, ó, muitos veículos tendo que fazer esse contorno realmente, né, em um congestionamento, uma fila gigante de carros. É um cruzamento bastante importante aqui com a Avenida Brasil e a gente está aqui acompanhando, né, esperando o socorro do SAMU. Algumas testemunhas ali, né, viram toda a situação. Vamos tentar conversar aqui com algumas pessoas que presenciaram, né, toda essa cena. A mulher, inclusive da picape, está bastante assustada ali, né, com toda a situação. Deixa eu tentar conversar aqui com alguma testemunha. Uma perguntinha, meu amigo, você chegou a ver o veículo no meio da rua desgovernado ou só quando bateu aqui? Não, vi não. Eu só vi quando bateu, eu tava aqui na loja aqui de frente, só vi quando bateu. Um barulho. Muito. Chegou a ver o acidente? Não, tava conversando com ele ali, só um barulho. A atenção de todo mundo, né? Pode ter acontecido. Aí não sei te informar não, viu, mas ele tá em estado de choque, não sei qual... Tava tremendo na hora, né? Tremendo. Você chegou a ver o momento do acidente? O senhor estava aqui na hora, onde que bateu? Não, eu tava lá dentro. Na loja ali. Lá dentro da garagem. Eu tava lá dentro, eu vi o barulho e vim cá ver a batida. Foi forte o barulho. Foi forte o barulho. Aí eu fui vir cá aqui na frente e vi no barulho. Aí quando vi já tava acontecido o barulho. Por sorte ele não acertou ninguém, estava atravessando a rua. É isso, não aconteceu nada, tava todo mundo, tava tudo normal. Quando vi você estava tudo aqui lá fora. E você estava tudo aqui dentro aqui. Ali, ó, acabou de chegar o socorro do SAMU. Acabou de chegar aqui no local, vai fazer o socorro agora. Tem ali uma enfermeira, um técnico de enfermagem conversando com esse homem. A gente vai mostrar o rosto dele porque não sabe se ele passou mal. A gente vai preservar a identidade dele.
mas olha só, eles acabam de chegar aqui no local, tá conversando, tranquilizando a vítima, né, para saber o que aconteceu. Realmente algo muito estranho, né? A gente vai acompanhar aqui para tentar entender o que aconteceu nesse acidente aqui na principal rua de Patos de Minas. Em instantes aqui do News, o balanço e as expectativas do patense na reta final de 2022. E atores patenses fazem cortejo natalino na praça e encantam espectadores. Um cortejo natalino tem encantado os espectadores em meio às luzes na Avenida Getúlio Vargas. As apresentações dos atores do grupo Tupã seguem até esta sexta-feira. Transmitindo a alegria do Natal, o Grupo Tupã realiza o cortejo natalino. O grupo saiu do túnel iluminado da rua José de Santana com destino à casa do Papai Noel na Avenida Getúlio Vargas. Ao todo, são 10 jovens, cada um com fantasia natalina. E claro, o que mais chamou a atenção foi o Papai Noel andando de bicicleta. O Grupo Tupã se reuniu para fazer aquilo que a gente costuma trazer em todos os nossos espetáculos, que é a música da nossa terra, de Minas Gerais, e também trazer um pouco desse espírito natalino, né? Então, junto com a trupe da Ladeira, os nossos pernaltas, o pessoal em cima da perna de pau, tocando um instrumento, cantando pela avenida, para celebrar essa data tão especial no ano, que é o Natal. Quem acompanhou, aprovou a apresentação. Extraordinário, movimentou a cidade e estava precisando mesmo. Isso aí trouxe alegria pra gente, trouxe aquela motivação do Natal, né? Muito, muito bom. Quem quiser prestigiar o grupo, as apresentações ocorrem às 19 horas até sexta-feira na Avenida Getúlio Vargas. Reta final de 2022 e para a maioria das pessoas o sentimento é de otimismo e de esperança na busca de conquistas para o novo ano. Lá se vai 2022. E que ano, hein? Diversos acontecimentos que mudaram o rumo de nossas vidas. Segundo pesquisa da Febraban, 71% dos entrevistados se sentem muito satisfeitos com a vida que levaram esse ano, o que se reflete em nosso município. Para mim foi ótimo. Estou com muita saúde, minha família está bem, não tenho nenhuma dívida, carregando dívida para 2023, então eu só tenho que agradecer. Para mim está tudo bom, faltando nada não, muito bom. Agora eu peço a Deus saúde, paz para todo mundo, né? Que todo mundo seja feliz como eu sinto. Muito positivo, né? A gente teve 2 anos aí de pandemia, não podia sair de casa, agora todo mundo está aí no centro, graças a Deus, o centro está cheio, todo mundo comprou presente para a família, e é isso aí. Cara, o ano em si foi muito bom, tipo, óbvio, como qualquer outro ano teve problema, teve desafios, mas graças a Deus a gente tá acabando, né? Tá no finalzinho do ano, mas é isso, só coisa boa, graças a Deus. Foi meio caótico, né? Brasilzão perdeu, né? Mas vai indo, estudando, batalhando, pode desistir, né? O importante é ter esperança e motivação. Afinal de contas, sempre que vem um novo ano, a expectativa é grande. Vamos ver o que vai acontecer, né? Presidente novo entrando, economia, trem. Não dá pra esperar não, mas torcer que batalhar, correr atrás, vai dar certo, né? Eu espero que eu tenha mais projetos, que eu continue na academia, que eu estude mais, que eu pratique mais o reiki, porque eu sou reikiana, e que eu vá para Portugal, que é um sonho que eu tenho. Eu espero melhor ainda. Espero mais melhor ainda. Um ano muito melhor, com certeza. Estamos recuperando aí e vai ser um ano muito melhor, graças a Deus. Eu espero que as coisas continuem boas, né? Deus continue abençoando a gente, guardando tudo. É isso, que vai ter mais desafio, né? Mas que Deus continue abençoando a gente, guardando. Seja qual for os seus sonhos, o importante é ir atrás, porque o ano novo vem aí. Fé na vida, né? Fé no futuro e vamos em frente.
Daqui a pouco aqui no News, IMA alerta para prazo de vacinação contra a febre aftosa após prorrogação da campanha e o aumento do aparecimento de animais silvestres em meio urbano em Patos de Minas. Após nova prorrogação devido ao atraso na liberação e oferta de doses dos imunizantes, a campanha de vacinação contra a febre aftosa vai até o dia 30 de dezembro. A segunda etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais foi prorrogada pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Devido à necessidade e à demanda do setor produtivo, pediu a prorrogação da segunda etapa de vacinação da febre aftosa. Diante disso, o Ministério da Agricultura acatou o pedido e prorrogou a essa etapa até o dia 30 de 12 de 2022 e a declaração até o dia 9 do 1 de 2023. Precisamos atingir a cobertura vacinal acima de 95% para podermos declarar a área livre sem vacinação. Está tendo um pouco de dificuldade na distribuição de vacina, mas as principais lojas agropecuárias de Patos de Minas, que já é de conhecimento de muitos produtores, está tendo a vacina. Tá? Então a gente está monitorando isso diariamente. A vacina teve um problema de chegada, mas agora, hoje, por exemplo, temos 4 revendedoras de Patos de Minas conhecidas que têm a vacinação contra a febre aftosa. De acordo com Herbert Nogueira, chefe do escritório seccional de Patos de Minas, falta pouco para que a cobertura vacinal seja alcançada. Estamos atingindo até o momento 92,85% dos animais vacinados, né, os bovinos, contra a febre aftosa. Esperamos chegar o índice acima de 95, que é o que preconiza para ter um resultado satisfatório de vacinação. Então a gente faz um apelo, né, a todos os produtores, para aqueles que ainda não comprou a vacina, tem até o dia 30 para comprar e vacinar seu rebanho e declarar até o dia 9 de janeiro. Tão importante quanto a vacinação é a declaração do ato, pois com a baixa no sistema, o IMA saberá se a meta de 25 milhões de bovinos e bubalinos vacinados foi atingida pela campanha. São mais de 100 produtores que já adquiriram a vacina aqui no município de Patos de Minas, mas ainda não fez sua declaração, né? Então pedir quanto antes, pode ser diretamente no IMA, através do site www.ima.mg.gov.br, que faça a sua declaração, porque aí nós vamos tendo um dado do índice vacinal. Estamos hoje com 92, temos que atingir acima de 95. Então todos os produtores, reforça aí o apelo, pode nos procurar no IMA, né? Que a gente está todo à disposição para dar informação. As dúvidas sobre a imunização podem ser sanadas no portal www.ima.mg.gov.br. Não fique inadimplente, e o importante que nós estamos preconizando é a vacinação e seu rebanho está imunizado. Mas, infelizmente, aqueles produtores que até o dia 30 não comprar essa vacina e não imunizar seu rebanho, pela legislação atual, fica passivo de uma auto-infração, ou seja, uma penalidade, caso ele venha deixar de vacinar contra a febre aftosa. Com a expansão urbana, cada vez tem sido mais comum o aparecimento de animais silvestres nos bairros em Patos de Minas, com uma média de 2 apreensões diárias pelo Corpo de Bombeiros. Em novembro de 2020, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas capturou um filhote de tamanduá-bandeira. O animal foi encontrado em uma residência no bairro Planalto. Moradores acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. Ao chegarem na casa, os bombeiros militares se depararam com um tamanduá dentro do banheiro. Foram necessárias técnicas e equipamentos específicos para a captura do animal. A equipe do Corpo de Bombeiros ainda verificou que o tamanduá estava em condições saudáveis. Após a retirada, o animal foi solto em uma área de preservação ambiental. Em outubro do ano passado, 2 capivaras foram vistas caminhando tranquilamente pelo centro de Patos de Minas. Uma captura complicada. Por várias vezes, o animal fugiu do cerco dos bombeiros. Depois invadiu um lote vago e, em seguida, chegou a pular um telhado e caiu dentro de uma casa de um dos moradores, quebrando telhas e objetos dentro da residência. Na queda, chegou a se ferir e estava bastante agitada, quando os bombeiros finalmente conseguiram capturá-la. As 2 capivaras capturadas foram entregues aos CETRAS para serem acolhidas e cuidadas antes de retornarem ao seu habitat natural. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quase diariamente, uma ocorrência de animal silvestre em área urbana é registrada na cidade. Uma média de capturas entre 40 a 70 casos por mês. Um dos motivos do aparecimento desse tipo de animal é o crescimento urbano.
Geralmente nós recebemos várias chamadas para captura de serpentes, sobretudo jiboia. Pegamos muito também questão de ouriço cacheiro, né, o vulgo porco-espinha, temos várias chamadas. Gambás também, nós recebemos várias chamadas para fazer captura de gambá em área urbana, né, dentro das casas. Isso relativo a animais silvestres, né. Temos também várias chamadas para captura de aves. O pessoal liga para nós falando que tem alguma ave com asa machucada, alguma coisa assim. Nós vamos lá e capturamos também. Insetos também, marimbondos, abelhas, né? O pessoal liga para nós também. E questão de animal doméstico, nós também temos algumas chamadas, né? Às vezes gato que fica preso em concertina, acontece, cães de grande porte soltos na via pública, gerando risco de ataque, né, a pessoas. Nós também fazemos captura desses animais. E pelo menos 2 vezes por dia, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas recebe algum chamado para resgatar animais silvestres. Também há o resgate dos animais que não são silvestres, inclusive os domésticos, como cachorros, gatos, periquitos, aqueles domesticados. A dica do Corpo de Bombeiros é para que, em certas situações, se for animal peçonhento, por exemplo, não se aproxime, não toque. Aguarde a chegada do militar para que possa fazer o resgate seguro e que esse animal possa ser devolvido à natureza. Acaba sendo comum, principalmente nesses bairros mais periféricos, o encontro com esse tipo de animal silvestre, né? Matar o animal ou jogar algum tipo de produto químico é considerado crime ambiental. Necessidade nenhuma de sequer ter contato com o animal, né? Então o que nós recomendamos é que em todos os casos que a pessoa se depare com algum animal silvestre, que primeiro ela não tente manuseá-lo, primeiro por uma questão de segurança própria, para não gerar um risco de acidente. E também para não gerar um estresse para aquele animal. Então, viu um animal, o animal está lá dentro da sua casa, alguma coisa nesse sentido, mantenha distância dele, não tente manusear, ligue para nós, né, do Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, nós vamos até aquele local e temos técnicas e material próprio para manusear aquele animal de uma forma segura, sem gerar nenhum estresse para o animal, nem risco para o ser humano, né? A maioria dos animais resgatados são levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Patos de Minas, onde depois são devolvidos à natureza. Quando eu vim para Patos, ainda não tínhamos os cetras aqui, né? Isso foi em 2017. Então, realmente, esses animais silvestres, não se tinha muito o que fazer com eles. A gente pegava e soltava de volta, né, em uma mata distante, alguma coisa assim. Mesmo que o animal estivesse doente ou ferido, não tínhamos nenhum lugar próprio para tratar desses animais. Hoje, graças a Deus, nós temos lá os cetras que fazem um ótimo trabalho de reabilitação e de cuidado desses animais, né? Então, nós fazemos a coleta desses animais e destinamos para os cetras, e os cetras faz todo esse cuidado com o animal e depois reintegra ele no habitat natural dele, no meio ambiente. Há 5 anos, uma moradora de Patos de Minas está na fila do Sistema Público de Saúde para realizar cirurgia em Patos de Minas. Ela tem miomas e precisa retirar o útero, mas uma espera longa e marcada por dores e muita angústia. Há 8 anos, a Glauciene percebeu sangramentos incomuns. Procurou o posto de saúde e, segundo ela, demorou 3 anos até o pedido de exame ser autorizado. Ficou constatado que Glauciene tinha miomas no útero e que precisaria retirá-lo. O procedimento cirúrgico, que seria no Hospital Regional Antônio Dias, até hoje não aconteceu. Uma espera angustiante que se arrasta há 5 anos. Eu estava com 34 anos, fiz um caminhamento todinho, né, na época. E quando chegou no regional, eu não foi feita essa cirurgia por causa da idade. A médica alegou minha idade, ser nova, e que eu ainda não tinha anemia, né, que meu pH ainda estava bom. E foi negado, foi passada a medicação, porém não tive muito sucesso com essa medicação. Após a primeira negativa, Glauciene diz que o mioma se agravou e em dezembro do ano passado
deu entrada na Santa Casa de Misericórdia. Após realizar novos exames, recebeu notícia que seria novamente encaminhada para o hospital regional, porém, na última semana, ela foi informada que não seria realizada a cirurgia, e uma das alegações seria de que os miomas estavam pequenos, e novamente ela teria que fazer uso da mesma medicação por mais 6 meses. Hoje, com 39 anos, meu problema se agravou, que é os miomas. Hoje eu tenho outro tipo de problema que deu no útero. Chegou até ser pedido uma biópsia. E deu entrada em dezembro, de 2021. E eu estava esperando essa cirurgia. Minhas consultas foi tudo na Santa Casa. A médica de lá falou que ia fazer e tal. E eu estava esperando, fiz os exames tudo. A última consulta lá foi no mês de maio, E na semana passada, eu fui informada que eu seria transferido para a regional para estar fazendo o procedimento da cirurgia, Só que eu cheguei lá, me alegaram de novo que eu não vou fazer essa cirurgia porque os miomas estão pequenos, que estão na parede, que não... Falou um monte de coisa. E que ia entrar com a medicação de novo, a mesma que me foi passado há 4 anos atrás. Glauciene diz que o sangramento não para e sofre com dores fortes. Eu queria saber, por que tá acontecendo isso, se eu vou ficar sofrendo com isso mais 6 meses, que foi o que a mulher falou, a médica, para mim estar usando o medicamento mais 6 meses, para estar esperando de novo, porque 1 ano para quem está sentindo dor é muita coisa, que está com sangramento igual eu tô, isso é praticamente o mês inteiro, E eu não posso ficar na situação que eu tô, porque está atrapalhando minha vida, está atrapalhando meu serviço, está me atrapalhando a vida social que eu não tenho mais. Você não tem paz, você não tem sossego, é uma coisa que me incomoda muito. A paciente cobra uma solução para que seja feita a cirurgia. Que não é tão difícil assim, eu acho, Porque lá não tem, só ela de ginecologista lá no regional. Eu creio que tem mais lá, se eu não posso fazer lá no regional, eu posso fazer no outro hospital, em outra cidade, se for o caso. Eu sei que eu não posso ficar na situação que eu estou. Está muito complicado para mim. Eu preciso de uma resposta. Porque na situação que eu estou, não posso ficar. Por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas respondeu que, abre aspas, Glauciene foi avaliada pelas equipes do Hospital Regional Antônio Dias e da Santa Casa de Misericórdia, ambas contraindicaram o procedimento cirúrgico e orientaram o tratamento clínico. Ela já está orientada por profissionais do Agarrad, unidade então responsável pelo acompanhamento da paciente. Fecha aspas aí para a Prefeitura. O problema é que ela própria disse que já fez esse tratamento medicamentoso, com medicamento, mas que isso não resolve, que o problema dela para resolver, e ela tem sofrido muito com isso, ela precisa de uma cirurgia. E aí, quando ela recebe uma resposta como essa, de que as 2 unidades de saúde, tanto Santa Casa como o Agarrad, contraindicam um procedimento cirúrgico, o paciente acaba ficando numa situação muito complicada diante de um problema que se arrasta por 8 anos e que provoca problemas para a vida dela. Depois do intervalo aqui no News, vendas de produtos natalinos, aumenta a movimentação na Ceasa, em Patos de Minas, e o setor de vestuário aposta em melhora nas vendas mesmo com alta de preços. Nesta semana que antecede o Natal, a Ceasa de Patos de Minas registrou aumento nas comercializações. Os produtos utilizados para a ceia natalina tiveram, claro, maior saída nessas vendas. Dia de feira na Ceasa Municipal de Patos de Minas e um movimento que já era aguardado pela administração. De acordo com o diretor de Comércio e Serviço do município, o aumento no movimento nesta quinta-feira, que já antecede o Natal, chegou a 15%. Nesse período de Natal, o movimento, principalmente na parte de frutas, tem um aumento significativo em função do Natal. Mas aqui, normalmente, na segunda e na quinta-feira, nós temos a feira. Segunda-feira passada foi um movimento razoável, bom. Hoje é lógico, um movimento muito maior em função do Natal que está aí no domingo, Mas a procura de pessoas aqui da cidade, as cidades vizinhas, então todo o pessoal procura essa compra. Realmente aumenta aí nessa época em torno de 10% a 15%, pelo que eu conversei aqui com os produtores, os vendedores. As lojas físicas aqui do Ceasa funcionam de segunda a sábado.
Já esta feira funciona apenas na segunda e na quinta-feira. É um momento em que os produtores rurais têm para expor os seus produtos para feirantes de Patos de Minas e toda a região. Nesta época do ano, em período natalino, uma produção chamou a atenção. A de uva, pêssego, ameixa, frutas de época e principalmente o morango, que teve um grande aumento nas vendas. Alguns produtores estimam um aumento de 20%. Esse produtor rural trouxe 300 caixas de pêssego, 200 de ameixa e uva e 4.000 caixas de morango. O morango é a fruta que mais sai no Natal por aqui. Até o fim da semana, ele espera vender 8.000 caixas do produto. Espero vender umas 8.000 caixas de morango. Hoje nós estamos vendendo umas 4.000 aqui no Ceasa. Amanhã vai chegar mais umas 4.000, vendendo na sexta, sábado, pro Natal aí. Mas nessa época agora, a gente aumenta uns 20%, 20% a 30%. Geralmente é uva, o morango, a ameixa, pêssego. São as frutas mais procuradas que aumentam nessa época agora em função do Natal. Mas normalmente isso é vendido aqui toda segunda e toda quinta-feira durante todo o ano. Com o período natalino também vem as chuvas sazonais, que para muitos produtores não é tão bom assim. Alguns produtores de alface, couve e demais folhagens chegam a perder 70% da sua produção. Por causa da chuva, né? Geralmente, quando chove muito, a alface diminui bastante. Ela mela, então não tem... A chuva vai fazendo ela dissolver, vai dissolvendo a folha, sabe, melando. Então, se você planta 1.000 pés, aí você vai colher 500, 400 pés. Aí por isso vai subir o preço, né? E a chuva faz subir o preço de tudo quanto é verdura, né? O tomate hoje, por exemplo, deu R$200 a caixa, né? 180, tomate extra. Então todas as verduras sofrem com o tempo de chuva. Então, a chuva ajuda muito, mas quando tem o excesso de chuva, é lógico que alguns alimentos, provavelmente a parte de hortaliças, às vezes fica prejudicado. Enquanto muitos aproveitam o fim do ano para descansar, viajar e curtir um pouco, o produtor rural não para e segue uma rotina exaustiva para atender a região. Explica o diretor de Indústria, Comércio e Serviço. O homem do campo não tem dia, não tem hora. Aqui passou o Natal no domingo, segunda-feira, de manhã o pessoal já está chegando aqui com os produtos e tem o comércio normal, independente de Natal, de Ano Novo. Chegou na segunda e na quinta-feira, nós estamos funcionando aqui. Em meio às compras de Natal, o setor de vestuário em Patos de Minas é um dos que aposta em boas vendas neste fim de ano, apesar do aumento nos valores dos produtos que são comercializados. Final de ano chegando e boa parte dos consumidores vão às compras. Porém, o preço não tem agradado os compradores. Tá tudo muito caro, muito caro. Eu não sei como é que o brasileiro consegue viver, sabe? É um milagre, porque realmente está tudo muito caro. Um dos setores mais afetados com a inflação foi o de vestuário. Com relação ao ano passado, o aumento foi de 21%. Dos preços das roupas, houve um pequeno acréscimo. Por quê? Nós tivemos aí um período inicial do ano de recessão, o algodão subiu bastante. Como o algodão é a nossa principal matéria-prima aqui, houve sim um acréscimo. Teve uma variação bem pequena em alguns produtos, como calças, mas não foram todos, sabe? Foi bem razoável. Uma alternativa que pode ser buscada pelos clientes é a busca por produtos que não sejam de marcas famosas. Cada ano que passa, acaba que, assim, os produtos encarecem um pouco, né? Até por causa, né, da economia, que não está muito boa, né? Mas aumentaram mais produtos de marca, né? Que aumentou muito bastante desde o ano passado. Então, assim, tudo subiu praticamente. Agora tá até impossível quase achar coisa mais em conta, né? Principalmente para presente. Pesa no bolso em todos os setores, né? A seguir aqui no News, Polícia Militar Rodoviária intensifica patrulhamento com a Operação Natalina e 5 pessoas são presas e mais de 500 quilos de cobre são apreendidos pela Polícia Civil em Patos de Minas. A Polícia Militar Rodoviária realiza até o dia 31 de dezembro a Operação Natalina com o objetivo de coibir acidentes e de infrações de trânsito durante essas festas de fim de ano.
Na véspera da celebração do Natal, em que as famílias e amigos saem pelas estradas para celebrar a data, a Operação Natalina da Polícia Militar Rodoviária segue em andamento desde o dia 28 de novembro. Vou começar com o Tenente Maxson aqui da Polícia Militar Rodoviária para falar para a gente como que estão os números da operação até o momento. Até o momento nós estamos indo bem na questão de repressão. A gente ainda se encontra com algumas questões de o motorista, falta muita conscientização por parte do condutor. Essa época, obviamente, né, alia-se aí tempo chuvoso, festas, né, normalmente regadas a álcool, cansaço, pressa, são elementos que não se dão bem com a estrada. A gente teve alguns acidentes já por ocasião da chuva, né, o veículo aquaplana, e acaba colidindo com outro veículo que vem em sentido contrário. No tocante à questão de repressão, a Polícia Militar, só no mês de dezembro, Polícia Militar Rodoviária aqui da 10ª CIA, isso compreendendo os 23 municípios, né, aproximadamente 1.300 quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, a gente conseguiu fazer a prisão de 7 indivíduos foragidos da Justiça. Repito, 7 indivíduos foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Militar Rodoviária. Nós tivemos aí também 2 veículos produtos de crime recuperados, um deles recente, um veículo que foi furtado aqui dentro de Patos de Minas. Tivemos um tráfico de droga já, a ocorrência de um tráfico de droga, e tivemos também 3 armas de fogo apreendidas com os autores presos. Então a gente segue combatendo essa questão criminal e também na questão preventiva, sobretudo de trânsito. A gente pede aos usuários das vias que não façam uso de bebida alcoólica. A gente tem visto que esse tem sido um dos maiores motivos de acidentes de trânsito e, sobretudo, com vítimas fatais, né? A gente vai fazer uso do aparelho etilômetro, né, de testemunhas também, para que a gente possa retirar de circulação indivíduos que estão na condução de veículo estando embriagados. E outras questões também, obviamente, a questão da ultrapassagem em local proibido. A gente vai reprimir bastante essa questão e forçar a ultrapassagem, né? Solicitamos aos condutores, antecipem, programem a viagem, saiam descansados, façam a revisão no veículo, verifiquem quanto à questão documental, se está ou não devidamente licenciado o automóvel, e que todos façam aí uma excelente viagem, que tenham um excelente Natal e um próspero Ano Novo. Tá aí. Muito obrigado, Tenente. Então ficam aí as orientações para quem for dirigir durante o Natal, para que tenham boas festas. Se forem dirigir, não bebam, respeitem a sinalização, não acelerem em locais de grande risco e sigam para que tenham todos um bom Natal, né? Eu sou o Caio Machado, para o jornalismo da NTV. Mais de 500 quilos de fios de cobre foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Durante as ações, 5 comerciantes foram presos por receptação. Fruto de uma investigação que levou em consideração um recorte de cerca de 100 boletins de ocorrência, 5 comerciantes foram autuados em flagrante pelo crime de receptação em ferros velhos e depósitos de recicláveis em Patos de Minas. Paralelamente, a investigação foi conduzida em cartório com a requisição dos laudos oitivas das vítimas, identificação de suspeitos. Concomitante, os investigadores de polícia foram a campo, elaboraram uma brilhante comunicação de serviço, identificando os locais, né, de receptação, os comércios, na verdade, e a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário, os mandados foram concedidos e nesta manhã nós deflagramos, juntamente com o apoio da Polícia Militar, que é uma parceira da Polícia Civil, a Operação Hermes. A operação conjunta das polícias civil e militar leva o nome do deus grego que representa os ladrões e comerciantes. 9 estabelecimentos foram visitados durante o cumprimento dos mandados, dos quais 3 foram fechados ou cujos investigados não se encontravam no local. Nós já há algum tempo já estamos observando esses locais de receptação de material, né? Buscando informações, repassando informações, fazendo boletins de ocorrência, né, os REDs, e repassando para a Polícia Civil. Que culminou nessa operação hoje, né, que vem já se arrastando esse ano. Tá? Então, esses locais já estão sendo observados e continuarão sendo observados. Nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de Covid-19, houve
De sobremaneira, o aumento do valor das commodities, em especial a commodity de cobre. Com isso, o cobre passando a ter um valor relevante no mercado, iniciou-se em todas as cidades de médio e grande porte a subtração comum de fiações, né, de cabos, cabeamentos, a fim de que esse material fosse submetido à reciclagem, no caso uma revenda. 532 quilos de fios de cobre foram apreendidos durante a Operação Hermes. O crime de receptação em nosso ordenamento jurídico hoje prevê pena de até 8 anos, em especial quando utilizado no comércio, que foi o que tivemos hoje na operação. Vários comerciantes da cidade fazem aquisição desse material, muitas vezes em menor volume, buscando aglutiná-lo e possibilitar uma venda em maior quantidade. Diante do grande valor desse material, criou-se a rotina da compra diuturna. Esses crimes têm ocorrido já de longo tempo, né? Como bem mencionado aqui pelo Dr. Jean-Pierre, desde o início da pandemia, com essa valorização do cobre. Então, um acúmulo, né, que ocorreu aí e que hoje a gente conseguiu, né, dar resposta e demonstrar aí que as duas instituições são fortes, né, trabalhando em conjunto. É um duro golpe e eu quero aqui dizer, em nome de toda a Regional de Patos de Minas, não só da cidade de Patos de Minas, mas das 13 cidades que a compõem, que a Polícia Militar continuará empreendendo novas investigações, novas diligências no cumprimento e na inibição da prática deste crime em toda a regional. O delegado regional Flávio Henrique da Costa Luciano é incisivo em salientar que os receptadores serão punidos. Nós, da Polícia Civil, informamos que não comprem materiais sem origem. Serão presos em flagrante por receptação e, estando no comércio, a receptação qualificada e encaminhamento para o presídio. Foi assinada nesta quinta-feira a ordem de serviço para as obras de canalização na Avenida Fátima Porto, mas os serviços só devem ter início no mês de fevereiro. A obra de canalização no valor de 12 milhões de reais terá início no entroncamento da Rua Guaraci e irá terminar no entroncamento da Avenida Paranaíba. A gente pegou o projeto da canalização, que é de mais ou menos 10 anos atrás, né? Foi feito pela metade essa canalização e falta a segunda metade. Isso está parado há alguns anos. Primeiro, a gente atualizou o projeto, tanto em termos de engenharia como também as planilhas orçamentárias, e depois a gente levantou o recurso com o projeto concluído para fazer a licitação. A previsão de início, né, após o período chuvoso, que é em meados de fevereiro, né, e o cronograma prevê uma obra para 18 meses. Mas segundo o Lucas, o engenheiro da empresa, né, ele vai tentar maximizar um pouquinho a questão de máquina, equipamento e reduzir esse prazo até o próximo período chuvoso, que é por volta de novembro a dezembro. Lucas Gilbar Carvalho é um engenheiro que faz parte da empresa de Belo Horizonte que venceu o processo de licitação. A gente vai fazer a limpeza da caixa do canal, tirar todo o material vegetal. Existem umas contenções em gabião que protege hoje a margem, nós vamos retirar todas elas e vamos fazer o rebaixo do leito do córrego hoje. Esse rebaixo em torno de 1 metro, 1,20 m, para a gente poder chegar na cota que a gente vai assentar um colchão de pedra para dar suporte ao canal. E a partir daí a gente vai fazer uma regularização com concreto magro para poder então subir a estrutura de concreto armado. Ele explica que a nova estrutura será semelhante à que já existe na parte superior do córrego e que será necessária a remoção da ponte de concreto que passa pelo entroncamento da rua Piauí para melhorar o fluxo da água. Basicamente vamos dar sequência em torno de 800 metros, vai ter algumas passagens de carro de um lado para o outro, sempre mantendo a mesma seção, diferente do que tem ali hoje, que é uma ponte ali que diminui muito a seção e ajuda na inundação. Então nós vamos fazer algumas passagens mantendo a seção do córrego e após a execução do canal em si, nós vamos aterrar a lateral novamente e fazer o guarda-corpo de um corrimão metálico, né? Mesmo com todo o recurso em caixa necessário para concluir a canalização, a obra será dividida em 2 etapas. Como é uma obra que supera 20 milhões de reais em toda a canalização, a gente dividiu em 2 etapas. Primeira etapa agora aqui já com a ordem de serviço. Enquanto isso, a gente já está
preparando aí a licitação também para a segunda etapa. Então, ao longo do ano que vem, a gente também já tem movimentação para a segunda etapa também e ter a Fátima Porto, o Córrego do Monjolo, todo canalizado, com pontes adequadas aí até a JK, para evitar, mitigar esse problema também aí de transbordar o córrego, de todo o transtorno, o risco que é para a população e também um cartão de visita que acaba ficando muito ruim para Patos de Minas, né? Já passou da hora de resolver isso. E não é só isso, né? Além dessas questões aí da canalização, muitas outras medidas precisam ser tomadas para a Avenida Fátima Porto, que ao longo do tempo vem se deteriorando, com remendos diversos no asfaltamento, provocando aí riscos para quem trafega por ali. Definitivamente não dá para circular pela Fátima Porto numa velocidade às vezes nem compatível com a via. Principalmente risco maior para aqueles que acabam assumindo o risco, né, o perigo de transitar por ali acima da velocidade. É muito perigoso porque muito cheio de curvas, muito desnível, muito problema no piso e tudo isso precisa ser resolvido, né? É um passo tirar essa água, fazer essa canalização dessas águas pluviais ali, mas é preciso também fazer um planejamento futuro para poder resolver o problema, outros problemas estruturais que tem na Avenida Fátima Porto, que não são poucos, né? Desde a JK até chegar no prolongamento, muitas dificuldades, buracos que foram tapados de qualquer maneira, uma operação de tapa-buracos que deixa o piso muito desigual. Enfim, a Avenida Fátima Porto precisa de um olhar diferente, precisava realmente de muitas outras medidas para que ela seja uma via de melhor trafegabilidade, né? Até porque ela tira o fluxo do centro para que o acesso aos bairros possa ser de outra maneira, até com veículos mais pesados que não passam pela região central. Então tudo isso precisa ser organizado e precisa ser aí projetado para que no futuro a gente tenha uma via melhor. A Fátima Porto é importantíssima para esse trânsito de Patos de Minas, mas precisa ser melhorada e muito. Um passo é esse de fazer essa canalização. E os próximos precisam ser tomados aí dentro de medidas que vão ali resolvendo esse problema de trafegabilidade na Avenida Fátima Porto. É preciso que os governos se atentem a isso também. O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro mais cedo também no 30 Minutos. Um abraço para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android.